Nós estamos hoje continuando a série de mensagens Sou Frutífero. E eu vou estar falando um pouco sobre discipular. O título da minha palavra hoje é Discipulado Bíblico. Pastor Richard falou sobre ganhar, pastora Meire falou sobre alicerçar, consolidar as pessoas. E eu quero falar sobre discipular. E domingo que vem a gente vai estar falando sobre enviar. Depois que alguém é consolidado, ele chega a um ponto em que ele se sente pronto para que ele possa continuar. E é interessante porque alguns assuntos bíblicos deixam a gente meio nervoso. Eu não sei se você já reparou isso, mas, por exemplo, quando você fala em dinheiro, geralmente o pessoal fica esperando, o que é que vai vir por aí? Está falando nesse assunto, e aí mexe no nosso bolso, a gente se sente assim, às vezes constrangido, não se sente bem, a gente está falando sobre determinados assuntos. Por que que isso acontece, gente? Porque pessoas nos decepcionaram. Porque pastores, líderes que falaram sobre esse assunto nos decepcionaram. E como eles nos decepcionaram, então a gente fica assim armado. E como eu disse aqui já algumas vezes, um gato escaldado, né? A gente fica com medo do que vai vir sobre aquele tema, sobre aquele assunto. Mas escute isso, por favor. Jesus falou de dinheiro. E falou muito sobre esse assunto. Esse assunto está na Bíblia. Então ele precisa ser ensinado. Assim também como de forma especial, a gente precisa falar sobre discipulado. Fazer discípulos não foi um pedido, mas sim uma ordenança de Jesus. Diga ordenança. Ordenança. Tem coisas que você tem a abertura de fazer ou não. Mas tem coisas que você não tem essa abertura, você tem que obedecer. Se for uma ordenança bíblica, então você só tem que obedecer, você não tem que questionar, você não tem que tentar achar outro jeito, você tem que pôr em prática aquilo que a Bíblia te diz que você deve fazer. E Jesus nos disse, ide e fazei discípulos. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 28. Então ordenança, a gente obedece. Mas falar sobre discipulado hoje em dia é um desafio, porque muita gente foi ferida nessa área, foi decepcionada. Pastor, eu realmente fui ferido, fui decepcionado, confiei em alguém que me enganou, que me traiu, que abriu meus segredos para outras pessoas. Talvez você está aqui, eu não estou falando de outras igrejas, mas talvez você tenha vindo de uma outra igreja, porque lá você se decepcionou, porque alguém feriu o teu coração. Eu quero dizer para você que isso já aconteceu aqui também na Igreja da Oração. Pessoas aqui, infelizmente, já foram feridas, já foram decepcionadas, porque onde tem gente, tem risco de que isso aconteça, meu irmão. Mas mesmo assim, o discipulado, ele é bíblico. Mateus 28, 18. Vai estar projetado aí também, Mateus 28, 18. Isso, também está no telão. A Bíblia diz, e chegando-se Jesus falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós precisamos passar por uma mudança de mente, para entender que o discipulado é simplesmente uma transferência de vida. Você está ouvindo isso? Discipular é transferir vida. Isso também é amar. É doar de si mesmo para alguém como fez Jesus. É você doar de você para que outras pessoas sejam abençoadas. Sabe o que Paulo diz? O apóstolo Paulo diz que se você vai corrigir alguém, faça isso pensando nele, não em você. Por exemplo, eu sou pai e eu vou corrigir o João, meu filho.
Eu não vou fazer isso porque eu estou com raiva de algo que o João fez. Eu vou fazer isso no momento em que eu entender que o meu filho precisa de correção para que ele continue a crescer. Eu corrijo o meu filho para que ele continue a crescer e a se desenvolver bem. Quando você faz isso, quando você discipula alguém, você está trabalhando para que esse alguém viva todos os propósitos que Deus tem para ele. E Jesus disse: ide e fazei discípulos. E há uma palavra aqui que eu acho muito forte. Jesus diz: ensinando-os. Irmãos, nós estamos aqui para ensinar aos outros a amar Jesus. Nós estamos aqui para ensinar as pessoas a amar o Senhor. Discípulo também nos fala de mentoria, sabe? Sermos um mentor para alguém. Eu quero te dizer que esse assunto vai envolver todas as áreas da sua vida. Você pode estar discipulando a sua família, o seu lar. Se você é pai, com certeza você está exercendo discipulado sobre a vida dos teus filhos. Esses dias aconteceu um episódio bastante interessante. Eu não me lembro de ter acontecido comigo. E eu parei num sinal de trânsito aqui na cidade. E ali próximo à Praça do Estrela, de repente apareceu um grupo, acho que de uns 20, 25 jovens. Eu diria até que adolescentes, vestidos assim com roupa de dançarino de hip hop. Boné para trás, e descolados e tal. E não é assim que eles andam? Minha imitação não foi boa, irmão. Perdão. Minha esposa vai rir de mim a semana inteira. Aí interessante que eles vieram, pararam em frente do meu carro no sinal de trânsito e começaram a dançar, irmão. O pior não foi isso. Foi que eles começaram a me mostrar o bumbum. Eu nunca tinha visto aqueles jovens em toda a minha vida. Eu acho que também nunca me viram. Fizeram aquilo por pura brincadeira e diversão. Mas quem é que mostra o bumbum para alguém que nunca viu na vida? Interessante que meu filho estava atrás, João Pedro. Eu falei: rapaz, não posso deixar essa oportunidade passar. Não posso ficar calado com um negócio desse, né? Então, estava precisando mesmo de chuva, viu? Estava muito quente. Olhei para o meu filho e falei assim: filho, João, eu quero profetizar na sua vida, meu filho. Olhei para trás e falei para ele: você não vai ser como essa galera aqui. Mostrar o bumbum para gente que você nunca viu na vida. Eu falei: meu filho, quem faz isso é gente que acha que sabe o que está fazendo, mas na verdade está perdido. Você sabe que eu não fiquei chateado, com raiva. Eu senti compaixão, porque eu olhei para aqueles adolescentes e pensei: meu Deus, estão perdidos sem destino, agindo com tanta futilidade e falta de conteúdo. Por mais que aquilo fosse uma diversão, não era uma diversão saudável. E eu olhei para o João e falei: meu filho, você será um adolescente, um jovem, um homem. As pessoas vão querer saber o que você quer, o que você tem a dizer, porque você será alguém que terá conteúdo. Você não será um adolescente sem conteúdo, um jovem sem fundamento. Não, meu filho. Você vai ser um jovem que vai saber entrar e sair de qualquer ambiente. Você vai ser um jovem cheio do Espírito Santo. Você vai ser um homem cheio da glória de Deus. Você vai ser um homem influente, de autoridade. E comecei a profetizar sobre a vida do João Pedro, porque eu entendo que nos dias de hoje, principalmente, eu preciso ser uma voz na vida do meu filho. E nós precisamos então ter a consciência de que discipulado não envolve só a igreja, envolve o seu testemunho, a sua vida. Você pode ter discípulos que te seguem, mas as pessoas na rua estão vendo Jesus através do seu testemunho. As pessoas na rua, elas vão se render ou não a Deus através da sua postura. Discipular é a forma mais sólida de passar o evangelho de geração em geração. Ou seja, ensinando com a sua vida e testemunho
através do discipulado, Jesus Cristo nos alcança até os dias de hoje. Através do discipulado, nós somos alcançados por Deus até esse momento. E eu quero que você entenda que esse era um assunto extremamente importante para Jesus. Ele mesmo escolheu 12 discípulos para amar, cuidar e também instruir para o cumprimento do seu propósito de ministrar o Evangelho ao mundo. Eu acho interessante o momento lá em Mateus capítulo 4, que diz: caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e seguiram Jesus. Quando Jesus falou sobre isso com eles, com aqueles 2 que seriam seus discípulos, ele disse para eles: venham, porque eu vou fazer de vocês mais do que pescadores de peixes, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Eu vou fazer de vocês homens melhores, eu vou fazer com que vocês vivam o potencial que vocês têm, a plenitude do chamado de Deus para vocês. Pedro, que era um simples pescador, numa única pregação, cheio do Espírito Santo, ganha milhares de vidas para Jesus. Eu quero dizer para você essa noite que você tem um potencial na sua vida, e que esse potencial, Deus quer que esse potencial seja aflorado na tua vida e no teu coração. Mas você precisa entender o poder do discipulado, porque isso não vai acontecer na tua vida se você estiver isolado. A Bíblia diz em Provérbios que aquele que se isola é egoísta, porque procura seus próprios interesses. Deixa eu te dizer algo. Se você é alguém que só vem ao culto de domingo, e você diz assim: pastor, está suficiente para mim, eu venho ao culto, eu me sinto alimentado para passar a minha semana, e eu volto depois no próximo domingo, eu não quero me envolver com nada. Você sabe, você sempre vai ser bem-vindo para estar conosco. Nós vamos continuar te amando. Eu não vou te tratar diferente porque você é um crente de domingo. Você é bem-vindo e amado aqui. Mas se você quiser viver os planos de Deus para a tua vida, isso não é o suficiente. Você vai ter que ser parte de verdade. Você vai ter que se envolver para aprender e também para influenciar outras pessoas. Porque quando um crente é tocado pela glória de Deus e ele ama Jesus, ele quer que os outros também amem o Senhor. Ele quer que os outros também sejam tocados por essa presença e tenham suas vidas transformadas. Consolidar a vida de alguém é um dos propósitos que nós temos no discipulado. O discipulado, ele também nos protege. Irmãos, quantas vozes nós temos no mundo hoje? Eu fico observando a internet, a velocidade das informações, os programas de TV, tudo que você vê hoje tem pecado lá no meio. Esses dias eu levei minha família ao cinema aqui no Mateus, no Mix Mateus, e terminou o filme, eu fui até o banheiro antes de ir para casa. Fui para o banheiro masculino, quando eu cheguei tinha uma mulher na frente do espelho do banheiro masculino, se maquiando. E eu tomei um susto, porque eu falei: meu Deus, será que eu estou no banheiro errado? É de homem mesmo? Quando eu estava assim olhando para identificar, aquela mulher disse assim: pode entrar, é aqui. Irmão, a voz mais grossa que a minha era um homem. Olha, se você está visitando a gente aqui hoje, e você infelizmente tem vivido nessa prática, não quero desrespeitar você. Não estou aqui para zombar de você, para te julgar. Mas você precisa entender que isso é antibíblico. Uma quadrilha, uma festa junina. E havia um homem com corpo de mulher dentro do banheiro. Meu filho ficou assustado, irmão. Pai, como é que é isso?
O que é isso? Você vai ver um filme na Netflix para sua família e você vai ver homem com homem, mulher com mulher às vezes. Você vai se deparar com situações de sexo explícito mesmo. Você praticamente quase que vê tudo a cena. E você que é um homem de Deus, você fica com o controle na mão, porque se aparece uma cena dessa, você acelera a cena, não é assim? É só na minha casa? Você dá uma acelerada na cena, porque não era aquilo que você estava esperando. Irmãos, nós temos tantas vozes hoje no mundo, tanta coisa acontecendo. Se nós não estivermos atentos à nossa família, à nossa igreja, muitas vezes nós somos invadidos por essas vozes. A quem nós estamos ouvindo? Quem são as vozes que estão fazendo a diferença hoje na nossa vida? O discipulado, ele serve também para que você seja referência na vida de alguém. Outro dia, meu filho disse para mim: pai, vem me buscar na escola às 11h30. O senhor me promete, me dá a sua palavra? Eu dou a minha palavra, 11h30 eu estou aqui para te buscar. Tá bom. Deu 11h31, ele chegou na frente e não me viu. Irmão, aconteceu alguma coisa, não consegui chegar na hora. Ele correu para a secretaria, chamou a Sara, filha da irmã Mônica, lá no Crescer. Sara, aconteceu alguma coisa com meu pai, porque ele disse que ia chegar às 11h30, não chegou, e o meu pai é um homem de palavra. Ela me contou que ele disse isso. Quando ele dá a palavra, ele faz, não chegou, tem algum problema. Começou a chorar. E ela me ligou, ele estava em prantos. Eu disse: meu filho, eu nem me lembro o que foi. Perdão, aconteceu um negócio aqui, mas já estou aqui, chegando. Estava chegando. Mas ele disse: meu pai tem palavra. Se ele não chegou, tem algum problema. Então, de alguma maneira, eu consegui esse lugar no coração do meu filho, de que eu me torne para ele uma referência. O discipulado, ele também nos protege. Ele leva uma pessoa também a ser curada das suas emoções. Ele também tem um propósito de nos levar a conhecer mais a palavra de Deus e nos tornar um discípulo de Jesus, porque ainda tem isso. Você não faz discípulos só para você, você faz discípulos principalmente de Cristo. Jesus é o maior referencial de todos. Porque, meu irmão, se eu, pastor Heber, falhar com você, saiba que não foi Jesus que teve alguma coisa a ver com isso, foi o homem. Você precisa continuar amando Jesus. Não seja um crente nos outros também. Seja um crente que tem Jesus como seu principal referencial. Mas Jesus age através das pessoas. Você sabe que eu estou falando aqui com você, mas eu também tenho pastor. Isso me respalda a falar de discipulado, porque eu sigo alguém. O nome do meu pastor é Joaquim Neto. O nome da minha pastora é Margarete Rose. São nossos pastores, pessoas que pastoreiam a mim e a minha esposa. E eu sou sacerdote também sobre a minha casa, sobre a vida da minha esposa e do meu filho. O que você está fazendo hoje? Você tem influenciado a vida de alguém? Por que tem tanto crente que passa uma vida inteira dentro da igreja e não ganha ninguém para Jesus? Não influencia ninguém a amar mais o Senhor. Eu quero te dizer aqui nessa noite, se você não é um grande ganhador de almas, alguém que está fazendo grandes coisas, mas se você influenciar uma pessoa na sua vida a amar mais a Deus, irmão, vai ter valido muito a pena. Eu me lembro de um texto que eu recebi essa semana, de um pregador que após uma cruzada evangelística volta para casa e escreve no diário dele. Encontraram o diário dele depois escrito: hoje preguei na igreja tal, na cidade tal. A cruzada foi um fracasso, ele escreve. Foi um fracasso a cruzada, só um jovem se converteu. Ele escreve desse jeito no diário. Preguei, a cruzada foi um fracasso, um jovem se converteu. Sabe quem era esse um jovem? Era Billy Graham.
um dos maiores evangelistas da nossa história. Aquele homem não sabia, mas ele tinha ganho um cara que ia ganhar centenas de milhares de vidas para Jesus. Você sabe que uma vida que você influenciar vai fazer a diferença. Mas se você é alguém que está dentro da igreja, se diz cristão, mas não está amando e se doando por vidas, você não está fazendo aquilo pelo que queima o coração de Deus. Jesus disse, chamando os 12, olha, eu dou autoridade a vocês sobre os espíritos imundos para expulsarem, para curarem toda sorte de doenças e enfermidades. E eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Há uma autoridade sobre a tua vida. Dá uma sacudida no ombro do seu irmão assim. Meu irmão, há um fogo sobre a tua vida. Há um propósito sobre a tua vida. Você precisa despertar, meu irmão. Desperta em nome de Jesus. Nome de Jesus. Tem gente que parece só acorda num momento difícil. Eu lembro do pastor Joaquim. Quem lembra do pastor Joaquim pregando aqui? Só alguns irmãos? Tem mais alguém? Vocês estão vivos, gente? Não se preocupa não, vocês vão jantar depois, calma. Você sabe que pastor Joaquim foi ganho para Jesus por um pastor lá de Belo Horizonte chamado Fernando Cifuentes. Ele foi ganho para Jesus e por várias vezes o pastor Fernando teve que vir de BH atrás do pastor Joaquim porque ele tinha se desviado. O pastor Joaquim era viciado em cigarro, fumava muito. E por várias vezes se desviou dos caminhos de Deus. Se reconciliava, se desviava, se reconciliava, se desviava. Mas um dia sentiu uma dor, foi para o hospital e descobriu que há mais ou menos 5 dias ele tinha rompido o apêndice. O médico abriu, na verdade examinou e disse para ele que ele estava com infecção generalizada. Tinha pouco tempo de vida. Foi para o centro cirúrgico e o médico disse, vou te operar, Joaquim. Mas não tem jeito, são 5 dias que esse apêndice está supurado dentro de você. E para quem sabe a gravidade disso, você libera coisas no teu organismo que vão realmente infeccionar tudo. É difícil alguém escapar. Está aqui a minha cunhada, a Ingrid, que passou por isso. Eu me lembro do médico me chamando no canto da sala e disse assim, Heber, não tem jeito. Ele usou essas palavras, a tua cunhada está podre por dentro. Foi a palavra que ele usou. Não tem jeito, não tem o que fazer, ela vai morrer. Tinha tido parada cardíaca durante a noite. Nós começamos a orar por um milagre, ela está aí na projeção agora. Graças a Deus. Graças a Deus. Pastor Joaquim disse que na mesa cirúrgica, no centro cirúrgico, olhou para Deus e falou, Pai, eu sei que eu não estou tendo uma vida, eu entro, saio, me desvio, volto. Se o Senhor fizer algo na minha vida, se o Senhor me livrar dessa, eu vou te servir. E pastor Joaquim sempre foi um homem de palavra, apesar de não ser crente. É até triste dizer isso, mas tem gente que não é crente, que tem mais palavra de alguns que são. Não deveria ser assim. O crente deveria ter muito mais integridade e palavra para testemunhar. E pastor Joaquim milagrosamente escapou e começou a dedicar a vida dele ao Senhor. Ele passou por um choque, uma experiência. Irmão, espero que o teu apêndice não tenha que supurar para você acordar. Espero que você não tenha que passar por um momento de aperto. Acorda agora mesmo, desperta. Porque você tem um potencial e Deus quer usar a tua vida. Eu tenho uma equipe de pastores que trabalha comigo. E nós temos crescido juntos, amadurecido juntos. Eu vou pedir licença ao pastor Ivan, ele estava aqui em algum lugar, para dizer para você que a pastora Lúcia está aí. Há uns anos atrás, eles nem eram pastores. Eu me lembro quando o pastor Ivan chegou para mim e disse assim, pastor, não dá mais, eu e a Tinha nós vamos separar, não tem mais condições.
A gente tem brigado demais, tem vivido tempos muito difíceis. E a gente está decidindo que não vai dar mais. Eu olhei para ele e falei assim: irmão Ivan, não faça isso. A sua família é de Deus, seu casamento é de Deus. Olha, vamos orar. Eu era recém-casado, irmão. Lá no fundo do meu coração eu estava pensando: meu Jesus, o que é que eu vou dizer para esse homem? O que é que eu vou aconselhar? Tem misericórdia da minha vida, Senhor. Eu não tenho experiência com isso. Me ajuda. E eu disse para ele: vamos orar, irmão Ivan. Vamos jejuar. Vamos fazer alguma coisa. Olha, eu creio, Deus pode restaurar o teu casamento. E fui para casa desesperado. Sabe por quê? Ele já era o tesoureiro da igreja. E era um casal que ajudava muito. Como até hoje são fundamentais para o bom funcionamento da igreja. E eu falei: meu Senhor, o que é que eu vou fazer? Conversei com a minha esposa, vamos orar. Anos se passaram. Você sabe que foi agora que nasceu? Que dia foi que nasceu? Terça-feira nasceu o Caio, o primeiro netinho deles. Eu vou falar hoje com o pastor Ivan. Irmão, o homem parece que está se apaixonando outra vez pela pastora Lúcia. É verdade. É verdade. Mas fala dessa esposa com tanto amor, com tanto carinho, com tanto respeito. E você vê como eles dois se amam. O diabo queria destruir essa família. Você sabe que o mérito não é meu. O mérito é deles dois. Eles lutaram pelo casamento deles. Eles se posicionaram e eles foram alvos de Deus para uma restauração. E se eu não tivesse aqui, Deus podia ter usado alguém. Mas eu estava naquele momento. E como discipulador dele, eu falei: olha, vai dar certo. Vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar o Senhor. Deus vai fazer alguma coisa. Eu quero te dizer que Deus vai usar alguém para te abençoar. Porque tem pessoas que quando passam pela nossa vida, elas nos marcam. Elas são aquilo que o meu amigo Bigard diz, conexões de ouro, sabe? Elas vêm para marcar a tua vida. Elas vêm como uma conexão de ouro que te conecta com Deus e com o céu. Te conecta com o coração de Deus. São pessoas que vão ser usadas para te levar para um nível diferente num relacionamento com Deus. Mas você precisa se submeter. Alguém, eu quero te dizer, até pode vir à igreja sozinho, mas na maioria das vezes as pessoas vêm à igreja através de outra pessoa. Quem aqui se converteu com alguém pregando o evangelho para você? Eu não vou te chamar aqui no altar, só quero que você levante a mão. Alguém pregou para você? Eu vou perguntar de novo. Aqui só funciona da segunda vez, é sempre assim. Eu não me acostumo com isso nunca. Mas tudo bem, eu me submeto aos irmãos, tá? Como diz o Bolsonaro, vocês que governam, tá bom? Irmãos, quem aqui foi ganho para Jesus com alguém pregando o evangelho para você? Onde é que estavam esses outros irmãos quando eu perguntei a primeira vez? Vocês estão escondidos, irmão? Quem aqui veio para a igreja sendo trazido por alguém? Você foi convidado por alguém? Olha aí. Quem aqui estava em casa e disse assim: hoje eu vou para a igreja, não estou fazendo nada, eu não tenho nada para fazer, eu acho que eu vou sair sem rumo, procurando uma igreja. Quem? Tem gente assim, olha aí. Tem gente. Eu passei na frente, vi que era uma igreja, achei tão bonita, eu entrei. Eu fiquei. Mas só que a maioria vem através de outra pessoa. Eu não sei quem foi que disse isso, mas alguém disse que você é a Bíblia que o seu vizinho vai ler. E foi Francisco de Assis, eu acho essa frase maravilhosa, que disse: pregue o evangelho o tempo inteiro e quando for preciso, use palavras. Se for preciso, diga alguma coisa, porque em quase todo o tempo você vai ganhar pessoas por causa da tua integridade, por causa da tua honra, por causa do teu testemunho de autoridade, por causa da tua vida com Deus.
Esses dias passados, eu recebi uma família aqui na igreja. Irmão, eu não estou dizendo que eu sou perfeito, mas é um testemunho, tá bom? É um testemunho. E essa família, eles estão na rede do pastor Ivan, na rede de grupos de crescimento do pastor Ivan. Interessante, porque eu identifiquei que eu tinha estudado com o rapaz, o pai da família, tá? O marido. Foi meu colega de classe. E pastor Ivan estava me contando que eles estavam conversando, ele chegou para o pastor Ivan e disse assim: pastor Ivan, não tinha jeito não, o Heber tinha que ser pastor mesmo. Porque a gente estava lá para fazer a prova. Quando eu via todo mundo na zoeira pedindo cola, ele estava orando. E eu era assim, me dá cola. De jeito nenhum, rapaz, eu sou crente. Cola? Tá doido. Irmão, às vezes eu fui tentado a pedir cola. Mas quando vinha aquele negócio, eu baixava minha cabeça. Jesus, me ajuda. Me ajuda, Senhor. Não era só isso, eu me lembro dos meus amigos levando 1 litro de 51 para a sala de aula na mochila. Olha, na hora do recreio nós vamos sair. Na época era gazetar, ainda diz isso hoje? Diz ainda? Então, vamos gazetar a aula e tal. Olha, tem umas 51 aqui. Só menino doido, irmão. Eu falei, rapaz, que é isso? Tá maluco? Tá... Não, estou fora desse negócio. E olha, se vocês quiserem Deus, eu estou aqui. Mas para beber 51, tá doido, nunca bebi na vida. Não, de jeito nenhum. E esse meu amigo estudou comigo. E ele disse, pastor Ivan, não tinha jeito não. O homem orava para tudo. E eu era assim mesmo na sala de aula. Só que às vezes eu ia para outro extremo. Eu querendo ser santo demais, não me relacionava com os outros. O que também é ruim. Você não pode excluir as pessoas. Seja santo sem julgar os outros. Eu queria ser santo, mas eu julgava o comportamento dos outros e me excluía. Não. Se eu tivesse a mente que eu tenho hoje, eu chegaria para eles e diria, olha, isso que vocês estão fazendo não é bom. Eu quero ser amigo de vocês, quero estar junto. Se vocês quiserem fazer uma coisa diferente, vamos na minha casa. Olha, vamos fazer alguma coisa, vamos brincar de alguma forma. Mas com bebida não, gente, isso não é bom. Mas eu jamais me excluiria, me colocando como alguém melhor do que eles. Discipular também é ser humilde. É entender que você tem algo para, mesmo tendo algo para ensinar, você também tem algo para aprender. É entender que você é um representante de Cristo. É entender que pessoas vão ser impactadas através de Jesus na sua vida. Não é você apenas, é a presença de Deus em você que vai impactar pessoas. Você sabe que a presença de Deus muda histórias. Paulo tem um encontro com Jesus, se prostra diante daquela luz, o Senhor fala com ele, e ele depois de 3 dias recebe a oração de Ananias, tem sua visão aberta, ampliada, e deixa de ser um cara que perseguia os crentes, para ser agora um crente perseguido. Eu tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Olha, eu sei que eu não alcancei ainda, mas eu estou lutando, eu estou prosseguindo para o alvo que é Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, que teve assim um choque tão grande com a glória de Deus na vida dele, foi tão tomado pelo Senhor, que de um homem que negou Jesus, ele se converte verdadeiramente. Ele tem a vida transformada e ele prega, e milhares de vidas se entregam ao Senhor. Discipulado não é dominação nem manipulação, mas sim uma manifestação do amor de Deus. Pastor, uma vez eu fui tão ferido com isso, sabe? Traído, já me repreenderam. Irmão, até Deus repreende aqueles a quem Ele ama. Se você tem amigos de verdade à tua volta, eles vão te dizer quando você estiver falhando. Eles vão mostrar para você no que você precisa mudar. Esses são os teus verdadeiros amigos. E se você quer se submeter ao Senhor, Ele vai apontar através de alguém aquilo que precisa mudar na sua vida. Ser discipulado
é algo que nos abre caminho para nós vivermos o potencial de Deus para nós. Pelo que Jesus morreu, meus irmãos? Jesus morreu por pessoas. Jesus morreu por mim, Jesus morreu por você. E para que nós possamos alcançar vidas, nós precisamos ser um canal de Deus para elas. Discipulado, como eu disse, é essa transferência. Você sabe que já houve momentos em que o meu pastor apontou alguns erros meus. Olha, filho, você errou nisso aqui. Você se precipitou naquilo. Olha, não é fácil quando alguém aponta teus erros. Alguém acha legal quando alguém te critica assim nesse sentido? Tem alguém, como eu estou feliz, aleluia. Disseram que eu estou errado nisso, coisa boa. Tem alguém assim? É ruim, irmão. É muito ruim. E é mais difícil ainda quando isso vem de alguém que te importa. Né? A esposa chega para o marido e diz assim: olha, amor, estou achando que nessa parte aqui você está errando e tal. É difícil. Por várias vezes eu pensei em não continuar. Só que você não pode andar com alguém só porque ele te diz coisas que sejam agradáveis. Não. Ande com aqueles que te dizem a verdade. Ande com aqueles que andam com a verdade. E quando nós fazemos isso, nós estamos ensinando a palavra às próximas gerações. A Bíblia diz em Josué que ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas em Juízes diz que quando Josué morre e aqueles anciãos morrem, então se levanta uma geração de pessoas que não conhecia a Deus. Se Jesus não voltar até o dia da minha morte, aqui nessa igreja, aqui nesse trabalho, precisa se levantar alguém que dê continuidade. Precisa se levantar alguém que vai fazer a diferença. Hoje eu olho para o meu filho João Pedro. Eu acredito que ele vai ser um homem melhor do que eu. O discipulado também é a luta para que as pessoas sejam pessoas melhores do que você. Você que é pai, que tem um filho. Então a sua luta é para que o seu filho seja um homem melhor do que você é hoje. Você está discipulando, você está ensinando. O diabo, ele sabe disso. Ele sabe do poder desse princípio. E por isso ele tem lutado para comprometer esse princípio e até mesmo destruí-lo. Outro dia encontrei com um amigo. Como é que você está, fulano? Lá em Belém. Estou bem. Está morando aonde? Nanideua. Onde é que você está se congregando? Eu me congrego em tal lugar, mas o meu discipulador é do Rio de Janeiro. Ah não, pelo amor de Deus. Para mim não dá esse tipo de história. A minha discipuladora é a Joyce Meyer. O meu discipulador é o Silas Malafaia. Irmãos, todo esse pessoal é de Deus. Todo esse pessoal é de Deus. Mas deixa eu te dizer, o teu discipulador é aquele que está ralando, orando a Deus por você e buscando ser exemplo para a tua vida. São aqueles que estão na tua igreja local se doando. Sabe que eu recebi, Rudes. Eu sei que eu estou aqui extrapolando o tempo, mas eu peço a sua paciência. Pastor Fred, essa semana, foi essa semana? Foi ontem? Ele postou um texto, eu vou ler rapidinho, que diz assim: a grande verdade é que se pudéssemos durante a vida, teríamos trocado de pai muitas vezes, quando decepcionados ou em busca de um pai novo, uma novidade. Eu me lembro do João Pedro descendo as escadas lá de casa, furioso comigo, que tinha apanhado. Disse assim: eu vou na frente, o que tu vai fazer? Eu vou procurar outro pai. Nervoso, né? Vai lá atrás de outro, quando tu achar me avisa, tá? Meu tempo acabou. Um minutinho depois estava chorando nos meus pés, tá? O Fred diz assim, o pastor Fred: eu mesmo achava o pai de algum amigo mais legal que o meu, mais permissivo que o meu, mais compreensivo que o meu. Talvez tenha acontecido isso com você, né? O pai de fulano é tão legal, o meu é meio complicado.
Mas quem Deus, ele diz assim, mas quem Deus havia colocado como pai sobre mim era o meu pai, que com amor e zelo extremo formava em mim um homem de Deus e de valor. Percebo hoje que tive o pai que precisava e merecia, que se fosse outra versão de meu pai, eu seria fraco e frágil. Em um mundo rápido, de estímulos constantes e aparências, corremos o risco de querer trazer esta mentalidade à vida cristã. E quando sentimos ou achamos que o pastor de alguém é mais legal que o nosso, famoso, ou com características que desejamos, queremos trocar. Então queremos trocar de pastor, de pai, de liderança, de igreja, movidos por uma mentalidade de consumo. Quem me servir melhor serve para mim. Forte, né? Eu já ouvi tanto isso nesses 12 anos. Eu confesso que ainda tenho o meu coração meio machucado. Mas Deus está comigo. Ele diz, muita calma nessa hora. Honra teu pai e tua mãe. Honra teu pastor e tua pastora. Honra tua igreja, a tua liderança. Só não honre o pecado, a hipocrisia e a mentira. Talvez seus pastores não sejam iguais aos do Instagram, os pastores top. Que você segue, mas foi Deus que te deu esses pastores. Honre o processo. Honre o que é genuíno. Honre o que é simples. Honre o pequeno. E somente assim verás o que é grande. E ele cita um texto de 1 Coríntios 4,15 que diz: embora tenhais 10.000 instrutores em Cristo, não tendes contudo muitos pais. Quantas vezes você pensou em mudar de igreja, mudar de pastor, mudar de GC, mudar de família? Quantas vezes você pensou que poderia ter um pai melhor, um líder melhor, alguém melhor? Mas eu também acredito no que o pastor Fred disse. Deus nos dá as pessoas que nós merecemos e precisamos. Rodrigo que disse para mim, pastor Rodrigo, ele me viu corrigindo o João Pedro várias vezes. E ele disse assim: ei rapaz, deixa o menino ser feliz, rapaz. Deixa o João aí fazer, deixa ele. Olha, é muito difícil crescer num lar, filho de pastor é difícil, viu? Porque a gente vive sendo corrigido toda hora, rapaz. Pastor Rodrigo dizendo para mim. Aí eu disse para ele: é por isso que tu é o homem que tu é hoje, né? Por isso que tu é esse homem de valor que tu é hoje, por causa do pai que tu teve. Ele estava brincando comigo. Mas eu digo, filho, você teve sorte de nascer no lar que você nasceu. Você tem pais que amam a Jesus. Você tem pais que se amam. E nós estamos ensinando você a amar mais a Deus. Eu quero te dizer que cristãos maduros só podem ser gerados através do discipulado. Nós não queremos ser discipulados na igreja, mas permitimos que uma novela dite a moda da roupa que vestimos. A televisão tem um poder tão grande sobre as pessoas que às vezes nós cristãos estamos torcendo para que a amante fique com o marido da outra. Ou para que o bandido saia impune e os policiais morram fuzilados. Eu estou caminhando para terminar. Você sabe que tem uma estatística que diz que se você tem 100 pessoas numa igreja, 200 já se desviaram dela. Quantas pessoas nós já perdemos aqui? Quantas pessoas já se foram? Quantas pessoas não estão mais servindo o Senhor? Irmãos, nós temos uma responsabilidade sobre isso. Se você conhece alguém que não está mais servindo Jesus, me ajude a resgatar essa pessoa. Faça uma visita. Seja útil. Sirva, porque tem algo no seu coração que só vai ser preenchido quando você se dispuser a servir. As pessoas que mais criticam os outros, a igreja, são aquelas que não estão fazendo muito. E elas têm a mente muito vazia, muito tempo de sobra para pensar no erro dos outros. Mas quando alguém está disposto a servir, ele não tem tempo para ficar apontando o dedo para alguém. Não, ele tem o tempo dele voltado para frutificar.
para influenciar, para abençoar pessoas. Eu vejo a história de Ruth, que ficou viúva, amor, me ajuda se eu estiver errado, é que eu estou confundindo. Eu confundo os nomes, desculpa. Foi Noemi e Orfa, que ficaram viúvas, não é? E Ruth chega com elas e diz, vocês podem. É o contrário? Oh, meu Deus. Eu acho que eu vou ler a Bíblia aqui. Elas ficam viúvas, está na Bíblia. As 3 eram viúvas, eu sei disso. Mas Noemi pede que elas voltem para casa. Tá certo? Oh, Jesus, graças a Deus. Tá. Mas Ruth decide ficar. E ela diz, você pode ir, não precisa mais me acompanhar. Não. É interessante que ela diz, aonde quer que tu fores, eu irei. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Você sabe que Ruth decide ficar. Interessante que ela também estava viúva, mas ela encontra, por causa desse discipulado e dessa honra, ela encontra um homem chamado Boaz. Acertei? E ela então se casa. Homem bonito, rico. Irmão, há 2 coisas boas. E a terceira, temente a Deus. E ela se casa então. E se torna uma mulher muito abençoada. Quando você se submete a alguém, quando você se coloca para seguir alguém em Cristo, no seu grupo de crescimento, no meio dos seus pastores, na sua igreja local, Deus vai desatar bênçãos sem medida sobre a tua vida. Há quase 12 anos atrás eu me submeti aos meus pastores. Às vezes eu mando mensagens, pastor, obrigado por ser esse pai, obrigado por ser esse amigo. E meu pastor, ele é muito prudente no que ele diz, ele não diz qualquer coisa, ele pensa muito antes de falar. E ele olha para mim sempre, às vezes a gente está junto. E eu digo, pastor, obrigado por ser esse pai, esse amigo, esse apoiador na minha vida. Talvez alguém diria assim, meu filho, que bênção, né? Que coisa legal. Mas ele olha para mim e diz assim, meu filho, isso só aumenta a minha responsabilidade. Eu preciso me policiar e vigiar para que eu continue sendo para você esse exemplo que você tem em mim. Irmãos, que vozes vocês estão ouvindo? Quais são as vozes que têm influenciado a sua vida? Quem é que tem discipulado você? Porque alguém tem discipulado você. Se não é na igreja, mas alguém tem sido uma influência na sua vida. Quem tem influenciado o seu coração? A que atitudes ele tem te influenciado? Como eu disse, você precisa ter à sua volta pessoas que são referenciais para você. Porque sem isso não há crescimento. Eu acho isso interessante porque eu olhava meu pai. Meu pai, ele tem um tique no braço esquerdo assim. E eu me lembro que eu via ele caminhando e pensava, nunca vou caminhar desse jeito. Caminhado estranho. Jeito de caminhar, meu Deus. Coisa mais estranha. Quando foi outro dia, lá estou eu. A minha esposa disse, que é isso? Que é isso no teu braço esquerdo? Está com dor? Não sei lá. De repente, me deu uma vontade de mexer. Está mexendo demais esse braço. Eu lembrei do meu pai. Isso não é possível, tem alguma coisa genética nesse braço esquerdo. Quantas vezes você olhou para os seus pais e falou assim, eu fazer igual a senhora, mãe? De jeito nenhum. Quando você viu, estava fazendo igualzinho. Porque existe uma carga de transferência. Ela é primeiro genética, não tem para onde correr, irmão, sabe? O meu filho é tremendo, ele dá umas risadas de canto de boca assim, igual o papai. E não conte para ele que eu falei.
Mas às vezes, você sabe que criança às vezes vem com as historiazinhas que não são verdade, né? Tem que estar muito bem cismado. E quando ele vem com essas histórias, ele começa a piscar o olho direito e a boca assim. Ele faz assim. O que foi isso, João? Pai, foi aquele... Aí Edilane disse assim: olha, eu sei quando tu não está falando a verdade. Como é que a senhora sabe, mãe? Eu sei perfeitamente. Esses dias aconteceu isso lá em casa. Porque tu dá uma piscada com o olho e dá uma travada com o canto da boca. Eu já sei que não é verdade. Rapaz, conta essa história. Aí ele foi contar a história. Você sabe que lá em casa, lá o meu pai tinha esse negócio. Ele ia contar uma história e dava uma coisada com o canto da boca. E eu vejo o João Pedro, às vezes eu falo: meu Deus, não é possível. Como é que puxa desse jeito, meu pai? E você às vezes acha que não, mas você se parece muito com as pessoas que são influentes na tua vida. Agora, como é bom parecer com gente que parece com Jesus. Paulo disse: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Isso é forte, né? Olha, vocês podem me imitar, porque eu imito a Jesus. Eu pareço com Jesus. Então, se você parecer comigo, você vai parecer com Jesus. Cara, isso é forte demais. É muito forte. Irmãos, que Deus levante essa igreja como pessoas parecidas com Jesus. E o discipulado, e eu estou realmente terminando, ele contribui para nos proteger contra o pecado. É pastor Eibe que diz que é melhor confessar a tentação do que confessar pecado. Discipulado constrói uma aliança e uma amizade. A Bíblia diz para nós, pastores: apacentai o rebanho de Deus que há entre vós, não por força, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por torpe e ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores sobre os que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. Você pode ficar de pé. O discipulado, ele também revela um trabalho em equipe. A Bíblia diz em Eclesiastes que melhor é serem dois do que um. Se você gosta de ficar sozinho, irmão, você tem algo a corrigir. Você precisa ser parte, junto com alguém, daquilo que Deus está fazendo. Discipulado também é transferência de unção. A unção que você honra é a unção que você terá. Eliseu está ali perto de Elias quando ele é arrebatado naquela carruagem de fogo. Ele pega aquela capa, ele recebe uma unção dobrada. Ele recebe algo que ele honrou. Às vezes eu me sinto parecido com o meu pastor em alguns aspectos, porque eu realmente honro a vida dele profundamente. Essa, eu repito, é a única forma para que uma igreja cresça saudavelmente, não apenas esteja inchada de pessoas enfermas. Eu quero te dizer essa noite, nós vamos orar. Ninguém aqui será obrigado a discipular e a ser discipulado. Se você não quer fazer parte disso, como eu disse antes, você vai continuar sendo amado e bem-vindo. Mas se você quer viver a plenitude do chamado de Deus para a tua vida, e se você quer ajudar pessoas a crescer, então você vai ter que dizer: eu quero fazer parte disso. Eu quero fazer parte disso. Você sabe que cuidar de pessoas às vezes não é fácil. Abrir o teu coração para alguém às vezes não é fácil. Mas eu espero ver essa igreja um dia, quase que completamente, numa aliança de cuidado, de ensino, de discipulado, de proteção uns aos outros, numa aliança de amor. E eu espero despertar você ao discipulado, para que você decida ser discipulado e discipular alguém. Se ao final desse culto, depois dessa oração,
Você quiser fazer parte disso, eu vou chamar o pessoal do alicerçando, da consolidação aqui para frente. E você vai poder procurar esses irmãos. Isso, está aqui o casal. Vem cá, Bruno. Bruno, a esposa, vão estar aqui. E você vai poder ver com eles, pedir a eles informação sobre um grupo de crescimento. Você pode procurar um dos pastores da igreja, tá? Para que você se envolva, se engaje mais. Para que você sirva em alguma área e influencie pessoas. Eu também oro para que você, como sacerdote do seu lar, seja realmente um discipulador da sua casa, da sua família. Seja um exemplo. Eu oro para você que é funcionário de uma empresa, para que lá você seja alguém que testemunha de Jesus para os seus colegas de trabalho. Que eles vejam Jesus através de você. Que eles vejam Deus através da sua vida. E olha, a gente às vezes acha que não está sendo observado, mas está. Eu posso ser mais conhecido do que você aqui na igreja, porque eu sempre estou no altar. Mas alguém que te conhece pode estar vendo as tuas escolhas, as tuas atitudes. Eu já tive situações de eu estar num lugar e alguém me chamar: pastor, está precisando de alguma coisa? Né? Tá tudo bem? Outro dia eu estava numa situação estressante e respirei fundo assim. Falei: Deus, me ajuda, não quero responder, eu quero agir de maneira tranquila e tal. Aí respirei, tratei a situação em algum lugar e alguém disse assim: tá tudo bem, pastor, só precisa de mais alguma coisa? A pessoa sabia que eu era pastor. E eu disse: graças a Deus eu não dei mau testemunho aqui. Irmãos, o seu testemunho, a sua autoridade, a sua integridade, a forma como você tem agido, vai ganhar vidas ou afastar essas vidas de Deus. Eu quero orar com você. Feche os seus olhos. E se essa palavra tocou o teu coração de alguma forma, fala: Deus, me ajuda. Eu quero ser diferente, eu quero ser melhor. Eu não quero ser só alguém que vem a um culto. Eu quero ser alguém frutífero. Eu quero ser alguém que vai fazer a diferença na vida de alguém. Eu quero dar um bom testemunho. Eu quero alcançar vidas com a minha postura de cristão. Eu não quero mais ter essa vida de vir à igreja, depois voltar para casa e é o suficiente. Pai, eu quero fazer algo mais. Eu quero ser um marido melhor para ser exemplo para os meus filhos. Eu não quero ser o tipo de pai que diz: faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Não, Pai, eu quero que as minhas atitudes possam ser imitadas pelos meus filhos. Eu quero cuidar de pessoas no grupo de crescimento. Eu quero servir ao Senhor nesse propósito de ganhar vidas. Eu quero ser um exemplo na minha empresa. Eu quero ser um exemplo na minha família. Ore a Deus agora. Vou te dar alguns segundos para que você faça isso e eu vou orar com você. Oh, Jesus. Senhor, nós oramos, colocando as nossas vidas diante da Tua presença e diante da palavra que nós recebemos hoje sobre discipular. Eu oro para que corações aqui sejam curados por Ti. Se existem pessoas nessa noite feridas por causa de um discipulado que não foi bem aplicado, não foi um discipulado bíblico, e essas pessoas foram ofendidas, traídas, eu oro, Pai, para que seus corações sejam curados, e para que uma porta se abra para uma nova experiência, e para um novo tempo deles com o Senhor. Oh Senhor, e que essas pessoas encontrem em suas vidas referenciais de outras pessoas que se parecem com Jesus,
e que elas também se pareçam com Jesus e possam influenciar outras pessoas a amar mais o Senhor, a querer mais o Senhor em suas vidas. Eu declaro uma igreja que se levanta, amadurecida, crescendo a cada dia, porque existem vínculos de ensino, existem vínculos de aliança, existem vínculos de amor. Nós somos uma igreja, uma comunidade, um povo que busca, que ama o Senhor e que está dizendo: eu quero ser um exemplo. Eu quero aprender, mas também quero ensinar. Me dá alguém, Senhor, para que eu possa influenciar. Põe alguém na minha frente para que eu possa ganhar essa pessoa para Ti. Pregar o Evangelho, consolidar essa pessoa e fazer a diferença na vida dela. Levanta, Pai, uma igreja de pessoas que se importam com os outros, que se importam com outras pessoas, em transferir o conhecimento que tem, em transferir a vida que tem, porque discipulado também é transferência de vida. Quebra toda barreira, quebra tudo aquilo que tem nos impedido de viver essa palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e abra as portas, para que nós possamos viver essa palavra de maneira prática, Pai, nos grupos de crescimento, nos ministérios, na vida da igreja, pelo poder do nome de Jesus. Põe a mão sobre o seu coração e diz assim para Deus: se você quer dizer isso, Pai, eu recebo essa palavra, eu quero viver essa palavra, eu quero influenciar pessoas a Te amar mais, a buscar mais o Senhor. Em nome de Jesus. Ouça uma última coisa. Quando Judas traiu Jesus, os soldados combinaram o seguinte com ele: quando chegar lá, você beija Jesus, para que possamos prendê-lo. Escute isso. Por que ele teve que beijar Jesus? Jesus não era conhecido. Sabe, Jesus era tão parecido, na verdade os discípulos de Jesus eram tão parecidos, que Judas precisou beijar Jesus para identificar quem era o mestre. Há um momento que Pedro, ele está negando Jesus, e alguém diz para ele: mas você fala como eles, você fala igualzinho eles falam. Olha, você não é? Não sou. Rapaz, mas você parece demais. Irmãos, quando nós amamos Jesus, nós vamos nos parecer com Ele. E as pessoas que nos seguem vão se parecer com Ele também.